Estamos iniciando mais um episódio do Bate Claquete, como a gente vem fazendo sempre, contando a história da publicidade, da comunicação e como funciona essa história, né? Como essa história iniciou aqui no Maranhão. Hoje a gente tem um convidado que muitos já conhecem pelo resultado do trabalho dele, através de lojas que durante a nossa conversa vocês vão entender. Mas hoje o nosso convidado é o Júnior, da Quadrante. Né? E a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, né? Lá desde o início. Seja bem-vindo, Júnior. Bom, pessoal, obrigado aí pelo convite, primeiramente, né? Para mim é sempre bacana poder ter um espaço, né, que a gente possa trocar uma ideia, falar um pouquinho da nossa experiência, de quanto foi difícil, né, essa trajetória, e principalmente de ser daqui de São Luís, em especial, né, mas do Maranhão, e a gente conseguiu os resultados que a gente conseguiu alcançar, né, eu diria até, não diria nem com as deficiências do Maranhão, mas com os diferenciais que nós temos no Maranhão, né, que eu acho que é o mais importante, né. E falar, né, eu diria assim, até, muita gente me conhece como Júnior da Quadrante, o meu sobrenome é Quadrante, não é... É importante, né? Não é Ramos, né, mas, assim, eu gosto sempre de frisar que eu nunca fiz nada sozinho, então a gente tem uma equipe muito competente, né, multidisciplinar, né, pessoas muito engajadas. O Quadrante fez na pandemia 30 anos, né, estou fazendo 32 esse ano, e eu tenho pessoas que estão há quase 28, sei lá, 27 anos na Quadrante, quase se aposentando pela Quadrante, né. Sim. E sempre foi um grande desafio, né? Então, para quem não sabe um pouquinho da história da Quadrante, a gente começou no quartinho, né? Literalmente um quarto dos fundos da casa da minha mãe, né? Porque eu até fui descobrir logo no final do primeiro período da faculdade que não existia escritório de design no Maranhão, né? Eu fiquei completamente perdido e eu queria estagiar, não tinha onde. E aí eu fui... Só por curiosidade, tu tinha qual idade quando vocês... Começaram a Quadrante? Não, comecei a faculdade, tinha lá meus 19 anos de idade, mais ou menos. Cara, você começou a empreender muito jovem. Na verdade, eu comecei antes disso, né? Quando eu era pequeno, meu pai morava nós morávamos na Vila Militar, meu pai era militar do Exército, e meu pai ia naquela época não tinha supermercado, ia feira mesmo, né? Um mercado, voltava com as frutas e eu pegava algumas frutas e ia vender na porta da minha casa. Já tinha banquinha. Pois é. Eu até assim, fico às vezes pensando, pô, de onde veio isso, né? Aí uma vez conversando com a minha mãe, ela disse, não, tem alguém comerciante, alguém empreendedor na minha família, porque meu pai era militar, né? Um cara extremamente... eu cheguei a ser militar também, né? Sim. Na verdade, eu cresci para ser oficial do Exército. E me via nesse papel a vida inteira. Era uma cobrança do teu pai, nesse sentido de seguir carreira no Exército? O que aconteceu, cara? Era uma cobrança, na realidade, de ter segurança. Entendi. Né? A minha geração foi a geração de ter a casa própria e emprego seguro. Né? Entendi. Eu não conheço ninguém na minha geração que não tenha feito pelo menos um concurso em um Banco do Brasil, Caixa Econômica, qualquer tribunal da vida. E aí, assim, eu sempre gostei da vida militar, eu me empolgava, eu gostava daquilo, né? Eu via desfilando. Mas, recentemente que eu fui descobrir por que eu não... desde 15 anos de idade que eu fazia prova para a SpaceX, né, que é a Escola Preparatória do Exército. Mas, assim, meia hora eu já tinha estudado e achando que aprendi alguma coisa, não tinha aprendido nada, e fui descobrir, agora adulto, velho, que fui descobrir que eu tenho um déficit de atenção, não conseguia me concentrar em nada, né? Foi até engraçado quando fiz essa avaliação para chegar a esse diagnóstico. Eu fui para um psicólogo, fiz 10 dias de provas, né, diria assim, de testes. E eu lembrando depois, cara, que no segundo ano do segundo grau, na época, né, o professor passava uma matéria e eu chegava e falei, cara, esse cara não deu esse assunto. Cara, eu pegava meu caderno, tudo copiado. Parecia assim que o caderno, eu só sabia que era meu, porque eu carregava o caderno, né, e era a minha letra. Mas eu não lembrava de uma vírgula, cara, desenho, se era biologia, fórmula, não lembrava de nada, cara, nada, não sei onde eu estava
né, naquele momento das aulas, né? E acho que eu sempre gostei muito de história, mas porque na história, quando a pessoa falava, aconteceu isso e tal, Sim, eu viajava fazia ali. as provas todas no vestibular, a prova que eu fechava, era tranquilo, o restante era um desastre, né? Mas voltando. Sim, Então, assim, então eu nasci com essa de ser oficial do Exército, né? E aí foi, e acabou que, quando chegou na época do vestibular, meu pai chegou para mim e falou, olha, meu pai na época era o comandante do alistamento militar no Maranhão, né? E aí ele falou, ó, se tu passar no vestibular, tu vai fazer a faculdade. Se tu não passar, tu vai servir o Exército, né? Tá fazendo esse ano 40 anos. Eu servi, comecei a servir 29 de janeiro de 1984. Né? Na verdade, eu faço parte do Exército Brasileiro que garantiu, né? Não estava ali para impedir, se para garantia direta já. sim. Né? Então, assim, e aí fiz lá o meu papel, né, que eu tinha que fazer, né? Cheguei 3 meses, eu já era cabo, né? Depois ia ser indicado para ser sargento, mas resolvi não ficar, né? Você entendeu que não era a tua praia ali. Pois é, né? Mas sabe do que eu não... Eu sempre fui muito tímido, mas ali eu comecei a me soltar um pouco mais, e os meus amigos do Quajape, onde eu morava, chegavam, sabe, vai fazer o quê, não sei o que e tal. Eu falei, cara, eu não sei se eu vou estar de serviço, né? E foi um período muito difícil, né? Porque a gente vivia no mato, fazendo treinamento. Mas, enfim. E aí, quando eu não passo no vestibular, servi o Exército, né? Enfim, depois que eu saí, meu pai falou, eu queria fazer arquitetura. Não tinha no Maranhão. O lugar mais próximo era Recife, né? E eu gostava muito também de oceanografia, porque Jacques Cousteau, se não me engano, em 82, 80, Sim. Teve aqui no Brasil, e eu fiquei muito encantado com todo aquele projeto dele. E aí, cara, não tinha arquitetura, e aí um dia eu falei, cara, tinha um desenho industrial que eu praticamente não sabia o que era. Eu fui saber o que era desenho industrial no primeiro período, já sendo aluno da faculdade, né? E eu fui descobrir que era o que eu sempre sonhei em ser na minha vida. Eu não sabia que existia uma profissão. No caso, nada. nessa época, quem oferecia esse curso? A Universidade Federal do Maranhão. Era a né? UFMA já. Então, para você ter uma ideia, eu passei em 85 e a faculdade é de 71. Faculdade de Desenho Industrial. Na realidade, desenho industrial... Foi uma das primeiras turmas já, então, né? Mais ou menos, tinha 15 anos, 16 anos na universidade. Já, sim. Né? Mas, assim, para você ter uma ideia, o que era desenho industrial? É o que hoje se chama de design de produto. Né? Então, o termo design ele já era utilizado lá fora, mas por causa do período militar, um nome em inglês não poderia vir para cá. Uhum. Né? Então, desenho industrial era quem desenhava produto, fosse ele uma caneca, um microfone, um carro, um celular, logicamente, às vezes trabalhando com outros profissionais, como engenheiro mecânico, eletrônico e assim por diante. Sim. E tinha a comunicação visual, que hoje é conhecida como design gráfico. E só tinha essas duas áreas. Então, hoje o design ele é extremamente gigantesco. Né? Você vai... especialidades que você não imagina. Né? Tem gente que é especializada em desenhar biscoito. Sim. Né? Bom, então, quando eu comecei a faculdade, eu terminei o primeiro período, né, e fui conhecendo um pouco, e eu cheguei para uma das amigas de turma, né, cheguei para a Inês, vamos arrumar estágio. E ela falou para mim, cara, a gente não sabe nada. Eu falei, por isso que a gente vai arrumar estágio, se eu soubesse alguma coisa, eu ia arrumar emprego. E aí, cara, fui descobrir que não existia escritório de design no Maranhão. Né? Nossa, foi assim eu pensava assim nessa situação, me lembrava do meu pai, que eu queria ter um emprego garantido. Eu falei, cara, e agora? Aonde que eu estou me metendo, né? Pois é. E aí eu passei no corredor, de fazer minha rematrícula na época, e vi lá um anúncio que ia ter um curso, um concurso para participar da equipe do projeto Embarcações do Maranhão, que era coordenada pelo Luiz Felipe Andrés, né? E que tinha vagas para estágio para design, né? E eu falei para ela, vamos fazer então esse concurso. E ela falou, mas a gente não sabe nada. Eu falei, mas aqui está dizendo que a cada 6 meses vai ter novamente esse concurso e a gente vai saber como é que é, daqui a 6 meses a gente faz de novo e vai ter aprendido alguma coisa, sabe como é que é o teste. Né? Mas, para minha sorte, eu não lembro, a gente chegou na turma lá, os menos graduados deviam ter 5º período, né? A gente não tinha nem começado o 2º.
E aí chegamos lá para fazer, eram 4 vagas, né? E eu, por sorte, eu não sei, né? Acabei conseguindo ficar entre os 4. Né, Por talento, rapaz. Não diria isso, cara. Acho que houve um pouquinho, não vou dizer talento, mas foi um pouquinho de sorte, né? Acho que sorte ajuda um pouquinho também. E aí, né? E dei mais sorte ainda porque a equipe dos estagiários, tinham 2 pessoas que iam fazer o estágio curricular, você estava no final do curso, tinha uma pessoa que estava acabado, tinha se formado já era profissional, e eu, né? Aonde eu tive a felicidade de estar junto de muita gente que te conhecia muito mais do que eu, sabia muito mais do que eu estava todo o tempo na mesa deles, numa época que não tinha esse negócio de computador, era caneta nanquim, régua paralela, grafite, e aí vai, né? Cara, normógrafo, assim, aranha. eu cheguei a ter contato um pouco com... Porque eu gostava de desenho também, mas, assim, eu até vi uma foto esses dias recriada por IA, ele mostrando como eram os escritórios antigamente. Então, já era aquela pranchetona, né, que você... Ela era inclinada, Exato. e ali era o teu escritório, então, já. Isso, né? E assim, era como se você tivesse assim um MacBook, você tem uma prancheta dessa em casa, Sim. né? Então, assim, a gente cresceu nesse ambiente e ali, aos poucos, né, a gente tinha lá eu conheci João Raposo, né, meu sócio hoje, Sim. meu irmão, e também tive a felicidade de conhecer mais uma parceira que também acabou virando, quando a gente foi a Ivana, né, Ivana Márcia, e que já era formada e coordenava a equipe de design. Tá? Sim. Então, o que aconteceu? Quando chegou num determinado período, né, eram 6 meses. Né? Então, teve uma pessoa, né, que foi, através de embarcações, conseguiu uma bolsa, foi para fora do Brasil, né, fazer, na época ele fez, não sei se foi especialização ou mestrado em design, foi para a Itália, né, tudo graças ao projeto Embarcações, né, que era um projeto muito bacana, e chegou no final, falei, agora tem que mudar a equipe. E a equipe que era permanente falou, o Júnior não pode sair. Né? Mas por que o Júnior não pode sair? Isso o Felipe Andrés. Porque o Júnior, eu como era muito interessado, eu estava todo o tempo, acabava meu trabalho, e aí, o que tem para fazer? E aí, o que tem para fazer? Né? Porque eu acho que assim que você tem que, Sim. quando você está afim de aprender, é isso. Né? Enfim, e aí quando aconteceu, eu fiquei. Mudaram os 3 e eu fiquei. Né? E aí foi nessa, passaram-se 4 anos e eu ficando, e fui ficando, né? Depois eu fiquei no início de nível médio, que era a função que o João tinha também lá. Sim. Mas foi um projeto muito bacana, cara. Para você ter uma ideia, o Amir Klink veio conhecer o nosso projeto. Isso quando ele acabou de fazer a Travessia do Atlântico, né? Que escreveu aquele livro, né? 100 dias 100 noites, ou 100 dias de solidão, não lembro exatamente o nome do livro. Ele veio conhecer o nosso projeto. Tinha um programa na Globo chamado Ciência, Projeto Ciência, não lembro mais o nome, Globo Ciência. Globo Ciência. E eles vieram filmar o nosso projeto aqui, nós fomos para Cururupu, para te ter uma ideia, era tão, na época, a cidade, Maranhão todo era ainda bem capital, bem colônia, né, que Sim. eles ligaram lá na cidade, ligaram para carregar a bateria da filmadora, faltou energia na cidade. Era muita potência. Sério? Mas enfim, cara, então o que aconteceu? Aquele grupo de amigos, né, começou, a Ivana, ela tinha muito contato com um arquiteto, não tinha plotter, não tinha impressora, então nós acabamos virando, cobrindo prancha de arquitetos. Foi assim que a coisa começou, né, prancha Sim. de projetos. E a gente começou até a entender um pouquinho de arquitetura também nessa brincadeira. Mas enfim, foi cobrindo prancha e tal. E depois começou a pegar um trabalho aqui, né? Muita coisa de ambientação, foi pegando. E aí chegou um momento, né? E assim, as coisas acontecendo, né? Alguns amigos começaram a passar em concurso, não sei o quê, papapá, e eu sendo cobrado em casa, né? Cara, se eu disser assim, cara, eu devo ter passado entre terceiro lugar e primeiro lugar, acho que uns 5 concursos na minha vida. Eu Sim. nunca fui chamado para nada.
O último que eu passei, né, e teve uma história lá, enfim, fica para trás, mas eu falei, naquele dia ali, eu falei, meu irmão, cara, eu vou me dedicar a quadrante, né? Sim. E... Só para eu entender, por que o nome quadrante? Bom, né? Desse grupo, eu era o mais novo, era o caçula. Era o João, a Ivana, né? E a gente tinha um outro amigo chamado Ribamar. Temos ainda, né? Sim. Mas eu era o caçula em termos de... Como eu fui para o exército, eles já foram para a universidade. Então, eu era o caçula em termos de design, não em termos de idade. Nós temos a mesma idade. E aí, sugeriu ser um quadrante porque nós éramos 4, tá? Muita gente pergunta, quadrante tem a ver com quadrado? Não. Né? Então, lá na geometria descritiva, né, que a gente fez na universidade, o quadrante ele é 1/4 da circunferência. Né? Então, se a gente for ver, ele tem muito mais a ver com o círculo, que é uma coisa contínua, né, e é mais amigável do que com um quadrado, né, que é uma coisa mais fria, né, e muito reta, muito distante. Então, ficou quadrante por esse motivo. Né? E nós estamos falando de 87, 88, né, 89, esse período aí, né? Então o Brasil naquela... Estava começando junto com a Constituição, com a nova Constituição. Com a Constituição, né, com o Rock Nacional, né, o primeiro Rock in Rio, de 86, né? Então, e São Luís aqui, na sua, eu digo, na sua redoma, né, porque, eu digo... às vezes, um atraso é bom. Né? Lembrando que foi também a mesma época que o Maranhão teve o presidente, né? Tinha muita transformação, na verdade, acontecendo nesse ano. Pois e foi quando também, né, o período também que o Reviver, né, começaram os primeiros projetos de melhorias ali, conservação. Então, o atraso, entre aspas, do Maranhão, de São Luís especialmente, conservou o centro histórico. Sim. Né? Então você vê outras cidades do Nordeste mesmo, né? Você não tem mais isso, por quê? Porque foi tudo tomado por prédios e assim por diante, né? Então essa cultura nossa, eu acho que a gente tem que olhar, o atraso, mas que atraso é esse? Eu vejo às vezes como uma conservação, né, de um patrimônio muito bacana, não só arquitetônico, como cultural, né, e belezas também, né? Sim. Eu tive a felicidade, pelo Praia de Embarcações, em 88, ir a Barreirinhas. Barreirinhas tinha uma pousada, você só ia de ônibus traçado. Não tinha estrada ainda. Eram 10 horas de viagem. Eu tinha uma rua, que era calçada, não era asfaltada. Um barco que tinha lá, era um barco que fazia para você ir até Mandacaru, era um barco que demorava um torno de 6 horas. Lá aquela parte de vassouras, aquilo ali tudinho, cara, só tinha rancho de pescador. Não tinha nada, cara, nada. Era maravilhoso, né? Você entrar naquele rio ali e fazer um silêncio que deixava surdo. Muito bacana. Então, assim, nós da Quadrante, a gente sempre bebeu dessa água do Maranhão, né? Sempre teve ali. A gente tem uma influência muito grande, né? E a gente valoriza muito isso. Você vê projetos nossos que a gente sempre tem lá uma pitadinha, né, de São Luís, tá? Bom, no caso a Quadrante, ela de fato ela é considerada, mas nós podemos considerar ela como a primeira empresa de design de fato registrado e de direito do Maranhão. Isso foi publicado numa revista na época, que era uma revista de design e arquitetura chamada Projeto, né? Saiu uma notinha lá, né? Não sei se ainda tem essa revista, falando que ali nascia o primeiro escritório de design registrado no Maranhão. Então, assim, é muito orgulho para a gente, né, ter fazido parte. Mas o que eu ia falar naquela hora quando eu falei que eu fiz o último concurso, e eu jurei para mim mesmo, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou me entregar para a Quadrante, e se alguém um dia quiser contar a história da Quadrante, a história do design no Maranhão, e não falar no meu nome, a história não vai estar contada direito, né? E assim, não querendo jogar confete nem nada, mas o que eu tinha para mim como que eu via como futuro mesmo. Sim. Né? Então, assim, não foi fácil, tá? Eu lembro que quando a gente começou, porque todo mundo quer ser... O pai militar apoiou a decisão? Não. Infelizmente, cara, o meu pai veio a falecer em 89. Então, ele tinha aos 52 anos de idade,
né, ele teve um AVC, né, Sim. e foi fulminante, e ele tinha 1 ano que ele tinha ido para a reserva, então, coitado, nem aproveitou, né, a aposentadoria, né, e faleceu. E eu fiquei mais perdido ainda quando isso aconteceu, né, porque antes, assim, vou fazer isso aqui, se não der certo, tá aqui meu pai. Né? Acho que todo filho, né, tem essa segurança, né? E ainda mais no meu período que era uma coisa muito mais machista. Hoje você tem a mãe também, né? Não é só o pai, né? Mas enfim, e aí quando eu fiquei muito mais perdido, por isso que eu via meus amigos, porra, fazendo concurso e passando e tal, e eu perdido, aí me apaixonei, depois de repente eu falei, não, é design, eu sou apaixonado por design, depois eu odeio design, não sei o quê, vou lá de volta. E dessa vez, cara, quando eu jurei para mim assim, que eu ia me dedicar a quadrante, né? E aí sim, não teve mais alternativa, né? Eu até cheguei a ser professor, substituto da UFMA, mas fui professor durante 7 anos do curso de publicidade, do SEUMA, fui professor do curso de marketing da Faculdade de São Luís, mas assim, para mim era uma coisa temporária, não era, né? Fui ali muito mais para aprender, muito mais para dar dicas, né? Eu sempre gostei muito de passar para as pessoas a minha experiência, seja, no meu caso era design, mas podia ter sido outra coisa, né? Então, essas experiências de empreendedorismo, elas são importantes para todo mundo, né? E aí, quando isso acontece, né, e a gente estava lá na casa da minha mãe, né, e eu falei, não, cara, não dá para a gente ficar aqui, né? A gente tem que ir para um espaço onde possa realmente até sentir que eu estou saindo de casa para trabalhar, né? Você tinha a necessidade de profissionalizar mesmo a coisa. Mas aí, mesmo no sentido de estrutura, né? Exato, uma estrutura sim, né? O que a gente fez? Nós compramos umas portas, plastificamos, compramos luminárias bonitas, régua, e foi isso que aconteceu, que eu comecei na Quadrante. E aí, quando todo mundo, né, quem é médico, dentista, advogado, não é formado para ser empreendedor, né? Quem quer ser designer, quer ter o seu escritório, também não é formado. Só que nós estamos falando de uma época, cara, que você não bate 2 cliques aqui numa internet, aqui você vê um curso de pós, ou seja o que for, você consegue fazer à distância, mesmo que não for um curso, né, você faz 1000 informações. Né? A gente não sabia nada, né? Não tinha informação de nada. Então, quando a gente começou, um de nós teve que ir para o sacrifício, né, de entender alguma coisa de empreendedorismo. Negócio. Né? E aí, nessa história, acabou sendo eu. Né? Ninguém queria, falei, para dar certo, a gente tem que olhar para o design, ok, mas a gente tem que olhar como negócio. Né? Se a gente for olhar só com todo mundo for design aqui, não vai dar certo. Tá? E aí, o que nós tínhamos naquela época? Nós tínhamos o Sebrae. Né? Eu fiz um curso que me assim, abriu muito a cabeça, chamado Iniciação Empresarial. Né? Lá no Sebrae, e assim, foram os primeiros passos da Quadrante para entender. Depois eu fui vendo, cara, mas eu não sei quanto é que eu cobro. Né? Acontecia muito, e aí o João, né? A gente, do nada, vamos cobrar R$1.000. Né? Um trabalho para R$1.000. Cara, a gente, quando descia do carro para ir falar com o cliente, a gente falava, não, vamos cobrar 800. Né? Já começou a fazer promoção. Quando o cliente perguntava quando que era o valor, a gente falava, não, é 400. O cara assim, eu pago 200. Eu falei, tá fechado. Então era assim, cara, era muito... A gente não sabia quanto valia, né? Não sabia. Então eu fui fazer curso de vendas, curso de oratória, né? Eu era extremamente tímido. Eu fui fazer curso de custos, né? Tudo aquilo odiando, que eu queria estar desenhando, eu queria estar criando, cara. Mas enfim, era questão de sobrevivência. Então, o que começou depois de acontecer? Quando a gente começou, né, a pensar nessas coisas, e aí a gente via que anos depois começaram algumas pessoas também querer seguir o caminho, eu chamava, vem cá, tu sabe como é que faz um contrato? O contrato faz assim. Tu sabe como é que faz, quanto é que custa o teu trabalho? Olha, cobra assim. Né? Por quê? Eu queria nivelar o mercado por cima e não por baixo. Então, se eu cobrava 1.000, o cara estava cobrando 100 ou 50. Sabia quem eram meus concorrentes naquela época? Era, primeiramente, né, o que a gente chamava de micreiro. Quem era micreiro? Era um cara que tinha um computador e tinha um programa gráfico qualquer instalado no computador. Né? Então, o CorelDRAW, por exemplo, o Paintbrush, qualquer porcaria dessa. Né?
10 minutos você tinha um logotipo pronto. Pronto. Né? Era comum você encontrar, que na época tinha muita loja de casa que fazia a impressão de xerografar, né? De xerox. Né? E lá você via, né? Fazendo xerox, digitando monografia e fazendo logotipo. Você perguntava... Usava os presets do Word. Você perguntava quanto é que é. Word Art, você lembra dessa história, isso, né? Então, quanto é que é? R$100, R$50. Né? Nem, acho que era real na época. Enfim, eu falei, cara, não dá. E o outro lado, que era até mais assim, canibalesco na época, eram as agências de propaganda do mercado na época. Por quê? Eles não cobravam nada. Para fazer marca? Era. Porque eles queriam ganhar, era o BV da televisão, né, do rádio, entendi. não sei o que e tal. Né? A gente vendo aquela situação, porque como é que a gente fazia prospecção lá atrás? Né? Pastinha? Pastinha, botava pastinha não, e ia... Sabe como é que eu fazia? Né? Primeiro a gente não tinha impressora, porque uma impressora, um computador era o preço de um carro popular na época. Né? Então a gente não tinha condição de comprar um computador, e nem impressora. Então a gente fez um cartão de visita numa gráficazinha offsetzinha lá, chamada Aquário, lá no Reviver, né? Uma portinha assim pequenininha, e você não tinha mercado. Então eu saía às vezes no Shopping Tropical, que é um shopping que tinha, na época em São Luís, e todo local que eu via um tapume, eu batia a porta lá, um tapume, dava, vinha, quem é o recarregado aqui da obra? Eu falava, fulano de tal, eu chamava, quem é o dono? Olha, vou deixar esse cartão aqui e tal. Então começou assim, né? Não tinha nenhuma forma de prospecção. E tudo era feito à mão, né? Então, desenhada no papel arroz, né? Quando era a parte de interiores, João sempre gostou muito de fazer o rendering, né? Que é colorir. E eu sempre fui muito apaixonado por perspectiva, né? De um ambiente, principalmente, cheguei inclusive até criar um método de perspectiva para ambientes jogado com medidas. Isso, a gente ficava um projeto muito bacana. Dentro da faculdade, às vezes a gente pegava assim, pô, o conteúdo do trabalho era uma merda, mas a capa era show, né? Então, visual sempre foi a nossa pegada. E aí, e era assim que a gente entregava o nosso trabalho. Então, quantas e quantas vezes a gente fazia o trabalho, apresentava um logotipo, né, impresso que digo, desenhado à mão, colorido à mão, e de repente alguém derrubava uma água assim, e a gente ligava para o cliente, meu amigo, e ligava o telefone fixo, né? Meu irmão, deu um problema aqui, daqui a 2 dias, hoje é só reimprimir, né? Quando se vai impresso, né? Hoje nem impresso se leva. Então era assim, desse jeito. Então, depois, nós participamos, né, e fomos os primeiros a escolher. A gente sempre tem uma visão muito empreendedora. Tá? Então, quantas pessoas foram seguindo a gente, olhando muito mais para o design, a gente olhava para o design, porque é o nosso produto, mas a gente olhava para o empreendedorismo. Então, eu fico feliz de dizer, cara, eu fui... A Quadrante foi a primeira empresa a escolher o stand na primeira feira do empreendedor do Sebrae, né, que foi lá no Seprama. Então vocês já no início tiveram o Sebrae como cliente também? Não. Nós fomos... compramos o stand. Para participar da feira. Entendi. Entendeu? Entendi. Então nós compramos o stand, né, e no dia que eu fui escolher a planta, né, tava lá a planta... E aí eu falei, cara, se bem que eu olhei a saída, todos já conheci o Seprama, nós tínhamos feito um projeto dos móveis do Seprama para o pessoal que vendia artesanato. Eu falei, eu quero bem aqui. Cara, mas era um papel vegetal, né? E eu não me toquei que tinha um pontinho, né? Poxa, no dia que a gente chegou lá, cara, era um pilar, bem no meio do nosso stand, cara. Foi uma tristeza. Mas olha o que aconteceu. Nós tínhamos um amigo que tinha um computador. Então nós fizemos não existia impressora, plotter, digital, não tinha nada disso, né? Então nós pegamos os nossos projetos, né? Fizemos uma moldura, como fosse um quadro, colocamos na parede, e tinha um amigo nosso que tinha um computador, e chamamos ele para lá, e falei, cara, fica com o logotipo aqui da Quadrante, ele botou lá numa processão de tela, e o bicho ficava rodando lá e tal, e a gente pensava assim que era uma coisa do mundo. A gente parava para ficar com aquele negócio, uma bobagem, né? Ficava rodando lá.
E aí teve um cliente que passou, olhou o material, tal, dono de uma construtora. Falei, parabéns, muito bom. Me deu o cartão dele, assim que acabou a feira eu fui lá. E aí ele me perguntou, falei, poxa, parabéns de vocês, muito bom, trabalho excelente e tal. Eu queria contratar vocês, eu preciso fazer, né, a gente tinha muitos ambientes, né, que a gente tinha feito projetos, e eu queria fazer, chamar vocês para fazer uns desenhos coloridos desse, dos projetos que eu vou lançar. A gente, beleza e tal. E ele perguntou, mas que impressora que vocês têm? Eu falei, não, aquilo tudo foi feito à mão. Ele, não foi feito, foi feito. Quando ele se convenceu que foi feito à mão, ele falou, eu não quero então. Meu irmão, não estava bom? Né? Por que agora? Porque foi feito à mão? Então, assim, São Luís começou a nossa paranoia. Sim. E aí a gente falou, nós temos que comprar uma porcaria de um computador. Né? Porque como que a gente... Aliás, antes disso não, a gente continuava sem grana para comprar um computador. O que a gente fez? A gente começou a... Nós tínhamos um amigo que tinha um Corel 3, né? Tinha lá um computadorzinho lá, e a gente fazia todo o processo criativo, né? Para a galera aí de hoje aí, cara, criação é lápis e papel. Sim. Sempre, sempre, sempre. Enquanto você faz um desenho no computador, você faz 50 na mão, né? E ideia é volume, né? É Sim. Você riscar até... Cara, eu lembro, nós tínhamos antigamente, né, a gente riscava tanto, e a gente, no final do projeto, a gente encardenava para usar aquilo como rafiado atrás Sim. da folha, né? Uma vez eu tive a curiosidade de contar, né, um projeto que foi lá atrás, nós fizemos há muitos anos, na década de 80, final da década de 90, meados da década de 90, foto-sombra. Nós riscamos mais de 600 ideias no papel. Tá? Então, assim, hoje Você tem guardado isso até hoje? Cara, né? Infelizmente não. Né? Cara, nas mudanças foi perdido esse material. Entendi. Mas é um arquivo sensacional, né? Mais de 600 ideias. Então, às vezes, hoje é comum a gente mostrar para o cliente, né, antes de estar apresentando o conceito e tal, mostrar o RAF do trabalho que está sendo feito. Para ele entender, né, a evolução, né? Não, e para dizer, cara, foi feito à mão, cara, não foi feito no computador. Né? O computador, cara, é uma ferramenta. Né? Então, para a criação, né, e não existe, né, aquela coisa, uma luz aqui do nada e tal, meu irmão, é suor mesmo, é muita ralação. Né? Mas voltando lá atrás, né? Então, 95 foi quando nós compramos nosso primeiro computador, né? Mas ninguém sabia mexer. 95? Era o que, um 286? Por aí, lembra? Por aí. Da Intel. Né? E ele tinha, era um bicho bonito, ele tinha duas caixas de som do lado assim, né? Era um negócio bacana, mas ninguém sabia mexer. E nós tínhamos ficado um ano, então a gente fazia no lápis e papel, levava para esse amigo nosso, que tinha uma casa ali nas Ruas das Hortas, ele ficava construindo o que nós tínhamos pensado no papel, jogando no computador, e a gente ficava sentado no batente da casa dele esperando ele finalizar. Depois que ele finalizava, a gente lá decava as cores, imprimia e depois ia mostrar para o cliente. Loucura. A gente está falando uma época que, assim, obviamente não tinham muitos computadores na cidade, tinha um cara que sabia mexer em CorelDRAW, que ele, na verdade, só estava pegando a ideia de vocês reconstruindo através das ferramentas que o CorelDRAW oferecia. É tipo assim, chegamos na ideia, essa ideia vai construir para apresentar. Não Sim. tinha ali... Não tinha scanner? Ele escaneava? Não tinha scanner, cara. Era no olho aqui? Era no olhão. Rapaz. Né? E a gente fazia adequação, vai para lá, vem para cá e tal. Então, assim, era... E antes como é que era? Né? Teve uma evolução que era usando letra 7. Letra 7 Sim. era uma letrazinha que você vai decalcar praticamente. Você vai... um adesivozinho, né? Sim. Então, e aí você tinha uma possibilidade muito pequena de fonte. Imagina em São Luís, você encontrar uma letra 7. Era sempre praticamente as mesmas. Então a gente era obrigado, não. Era legal você desenhar um logotipo mesmo, né? Não só... realmente ter um diferencial. Para poder diferenciar, né? Então o que aconteceu? Em 95, a gente compra esse primeiro computador, e antes disso, né, teve um momento quando eu falei assim, cara, eu não quero, eu vou investir na Quadrante, eu falei também, não quero mais fazer ambientação. A ambientação era
90% das vezes era ambiente residencial. Eu não suportava, cara. Mas só para eu entender, vocês estavam trabalhando com design, mas quando você fala em ambientação, não gera um trabalho meio que hoje, né, do arquiteto ou não? Não. Na realidade, existe, vamos dizer assim, uma proximidade. Então, por exemplo, essa mesa aqui, né, diria o profissional mais adequado para desenhar seria um designer. Sim. Né? O arquiteto ele trabalha com macro, com a escala macro, e o designer trabalha com a escala micro. Né? Sim. Então, o arquiteto fez essa casa e o designer faria os móveis. Né? Entendi. Então, mas, né, existe disciplinas no curso de arquitetura, provavelmente até hoje. Né? Hoje existe um curso de design interior especificamente. Né? Então, como a nossa formação era design de produto, então se eu desenho uma estante, se eu desenho... Então, a gente montava o ambiente. Só que, em vez de desenhar um produto, a gente desenhava todos os demais produtos que faziam parte daquele ambiente. Né? Então, chamada de ambientação. Então, como tinha pouca loja que fazia isso... Né? É isso que eu ia perguntar agora, em seguida. Porque hoje é fácil você pegar qualquer desenho e pedir para alguém produzir. Na época, aqui em São Luís, como é que vocês conseguiriam tirar isso do papel? Era marceneiro mesmo. A gente tinha... O curso que nós fizemos de desenho industrial, ele tinha ainda parte, vamos dizer assim, do curso de artes, né? Mas tinha partes que vinham da engenharia também, ou até mesmo da própria arquitetura. Nós tivemos disciplina de desenho arquitetônico, né? Mas também a gente tinha disciplina, né? Oficina de marcenaria, oficina de metalurgia, né? Oficina de modelagem. Então, porque antigamente você ia fazer um projeto de um carro, era feito, né, aquele modelo feito em argila. Sim. Tá? Então, eu cheguei a fazer na faculdade uma jarra dessa, toda feita em argila, né? Eu ficava meio puto, não gostava muito, porque eu senti que não era aquilo que eu queria fazer. Não desenhar o produto, mas não era da forma como era para ser um curso de design. Muita gente, por exemplo, não sabe o curso de design, né? Ele é tecnológico. Da universidade, ele pertence a uma universidade, a área tecnológica, não você a tem que área entender ainda várias exata, áreas, né? Na verdade, também. Então, a gente teve disciplinas de física, matemática, como chama? Desenho técnico, né? A mesma psicologia, sociologia, antropologia, né? Você, na época, assim, tinha cadeira para você, inclusive, entender ou estudar os materiais que vocês iam manipular? Sim. Né? Ergonomia, duas disciplinas de ergonomia. Disciplina de projeto, na época, se não me engano, eram 7 ou 8 disciplinas de projeto de produto. Né? Uma introdução ao projeto, era 6 ou 7 de projetos mesmo. Né? Então, eu fico pensando assim, poxa, como que um cara assim, do nada... Eu sei que é chato falar isso, né? Não estou querendo falar mal de ninguém, mas eu participei de uma reunião um tempo atrás, que tinham várias pessoas nessa mesa, e essas pessoas não se conheciam, né? A maior parte não se conhecia. E aí as pessoas foram se apresentar. E uma das pessoas chegou e falou, olha, eu sou designer, tal, e X. Eu falei, pô, bacana, né? Um garoto novo. E eu perguntei para ele, cara, pô, mas bacana, cara. Qual foi a faculdade de formaste? Sim. Aí ele me olhou, ele falou, não, eu nasci designer, né? Eu não me formei, eu nasci designer, não sei o quê, sou designer desde criancinha. Eu falei, cara, com mais de 50 anos, eu fiz 2 pós, perdi a conta de curso de extensão, e eu acho que ainda estou aprendendo a ser designer. Tá? Então, assim, é uma formação que você tem que ter uma visão muito ampla, né, de mundo, de materiais, de pessoas, né, de tudo isso. E eu fui entender mais isso. Eu odiava fazer as disciplinas de sociologia, psicologia, antropologia, eu odiava fazer. Cara, mas hoje eu fiz, puta que pariu, cara. Como é importante você entender para um projeto. Primeiro é o seguinte, o design nasceu, né, as pessoas acham que o design ele nasceu para resolver o problema, para dar ideia. O design nunca não nasceu para isso. O design nasceu para entender um problema. Tá? Porque se você não entende o problema, você não vai chegar a uma solução que realmente resolva aquela solução. Então, muitas vezes você fica criando produtos que não têm utilidade. Né?
E hoje muitos produtos desses são produtos digitais. Quantos produtos que você vê aí que o cara acha que vai ficar milionário da noite pro dia porque pariu abacaxi de ouro, cara? Ele não tem a necessidade. E assim, obviamente que o design ele é atrelado a qualquer produto, né? Obviamente eu vou citar o Steve Jobs, que não tem como não citar. Uhum. Ele percebeu isso lá atrás e ele começou, obviamente, a ter um produto bom, mas ele olhou para o produto e falou, não, ele é bom, mas e aí? Se ele não tem um design bonito, se não é inovador, se não tem linhas, não tem curvas, é só mais um no mercado. E aí foi quando assim, eu particularmente, foi quando eu vi aquele primeiro, era o Macintosh, Uhum. quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, olha esse negócio futurístico. Para mim era tipo assim, era a máquina do futuro. Uhum. E era, assim, hoje, obviamente, eu entendo, na época eu tinha 15 anos, menos que isso, era o design que tinha me conquistado primeiro, antes de conhecer o produto, porque eu conheci esse produto, mas eu não tive acesso a ele. Sim. Era muito caro. E passava em tudo quanto era filme que tinha que passar de coisa de futuro e tal. Até Tava hoje lá, é assim, até né? hoje. Até hoje, se você pegar esse computador com aquele design verde, Sim. azul, tinha várias Lindo, cores, né? é lindo aquilo ali. É. E foi quando o design me conquistou. Pois é. E aí, né, as pessoas às vezes entendem design como uma forma estética bonita, né? Para nós designers, um produto ele pode se considerar que tem um bom design quando ele tem, né? Você tem que falar hoje de ser sustentável. Então, menor quantidade possível de materiais ou desperdício Sim. de materiais. Se você puder fazer uma manutenção mais fácil, né? A função. Não existe produto sem função, né? Atender de fato, né? Ergonomia, né? Então, para a ergonomia, ela vai estudar a relação homem-máquina. Então, para a ergonomia, um lápis é uma máquina. Sim. Então, imagina quantas canetas você já pegou que o teu dedo fica doendo 10 minutos depois não consegue usar. Uma cadeira que você olha, linda, cara, vai sentar, não consegue ficar 2 minutos. Então, para você ter um bom design, você tem que ter tudo isso. Sim. Né? Então, e isso, muitas das vezes, você não consegue entender e aprender isso todos simplesmente assim, olhando um arquivo ou uma inspiração. Então, não vou dizer que o design não tem um lado artístico, tem, né? Mas a diferença da arte para o design é que o produto do design ele tem uma função específica. Né? A gente tem produto que é considerado arte, por exemplo, o Banco People. Né? Os produtos mais assim. Que eu tenho orgulho de dizer que eu tenho um em casa, viu? Eu sei disso, né? E aí, né? O que acontece? Cara, nós vendemos 30 bancos em um ano, né? Nós vendíamos para os lojistas, grandes redes de lojas no Brasil. Era um custo muito alto, porque os primeiros Banco People foram feitos de TS, que é um polímero, Sim. né? E que era a gente vendia por R$ 2.500, né? Esse banco. Cara, e eram vendidos em lojas que atendiam público no Brasil AA. Sim. Essas lojas vendiam esse banco em torno de R$ 7.500 a R$ 8.000. Né? A gente não ganhava quase nada. Né? Ganhava 500 contos, os caras ganhavam 5 mil. Sim. Mas muita gente que comprou o Banco People comprou, né, para colocar na sua casa como sendo uma obra de arte. Né? Quantas pessoas chegaram para mim, cara, eu comprei, botei na entrada da minha casa, que as pessoas dizem, uau! Mas ele é um banco. Sim. Né? Quando nós ganhamos, né, fomos menção honrosa no prêmio do Museu da Casa Brasileira, um dos jurados era um mexicano, ele chegou para a gente depois, cara, mas aguenta a pessoa aqui? Eu falei, meu irmão, né, pelos cálculos que foram feitos lá, não para a gente, mas pelo fabricante, na época do TS eram mais de 300 quilos. Né? Hoje é feito em compensado, em chapa, pintada, e aguenta 180 quilos. Sim. Né? Então, e mais ou menos 2018, 2019, a gente foi expor produtos da gente em Miami.
Nós fomos convidados, né? A gente fazia parte de um grupo de design do Sul. E aí... Que é muito forte isso lá, inclusive, né? Pois é, né? Esse, na verdade, foi um projeto que acabou... nós fomos convidados, né? Foi um grupo, né? Que foi mobilizado pela indústria moveleira do Rio Grande do Sul, em especial lá em acho que São Bento, não... Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Né? E qual era a ideia desse projeto? Era levar o design brasileiro para Nova York. Era criar uma loja pop-up de design brasileiro em Nova York. E a gente foi convidado para participar do projeto. Né? Para a gente, na época nós éramos os únicos do Nordeste. Isso a gente está falando de que ano que você falou? Não era em 2015, 2014, por aí. Né? Sim. E aí, fomos primeiro para Nova York, né, estudar o mercado, então, enfim, e depois começamos a participar de várias exposições e teve essa em Miami. Quando nós chegamos em Miami, foi dentro de um grande evento de arte, né, Arte Basel, que acontece em novembro, e o stand do Brasil teve uma direção de uma escola pública de Miami. A gente acha que nos Estados Unidos é todo mundo rico, né? Então, uma escola pública foi pedir para essa associação, na época de design, que era o projeto Challenger, pedir que fosse doados os produtos para um leilão para arrecadar fundos, né, para a escola, né, essa escola lá em Miami. Sim. E aí, né, foram perguntando para os designers, todo mundo topou, e no final eu falei, olha, o negócio nos Estados Unidos é tão sério, já que é um leilão, né, não é você que vai dizer o preço do teu produto. Então, como eram peças de design, veio uma curadora do MoMA, né, que é o Museu de Arte de Nova York, avaliar cada produto. Para você ter uma ideia, naquela época o nosso produto era vendido, ele já não era mais no TS, era no compensado, era vendido na Americana, Shoptimes e na Shoptimes e, Submarino. Vendia-se por R$ 1.400 nesse material que eu estou te falando. Sim. Né? E aí a curadora do MoMA, a gente não teve contato com ela, né, para não ter nenhuma influência nenhuma, né, ela foi num dia lá, quando nós fomos saber, né, eu fui pegar lá na listagem, Banco People avaliado naquele material em $8.000. Né? Eu falei, não pode, cara, não vale, eu vi esse negócio por 1.400 conto. E assim, a gente não quer fazer trabalho para poucos, a gente vai trabalhar para muitos. Sim. Né? E aí então, a descrição de vocês era que de fato vocês queriam que fosse algo popular. Era. E na verdade estava se tornando um objeto de luxo. Um objeto de luxo, né? E aí, poxa, naquela época era 24 mil reais. Sim. Né? Então, assim, bacana ter essa avaliação, né? Bacana ter esse olhar. Né? E eu mostrei, como tinha uma galeria lá de um pessoal de galerias de arte mesmo, né? Eu conversando com o dono de uma galeria sobre essa situação, aí ele chegou, mas me mostra o produto, cara. Ele não me conhecia, né? Se conheceu na fila do café lá. E aí quando eu mostrei para ele, ele olhou para mim, o teu produto vale $8.000. Eu falei, cara, mas não é arte, né? É produto. Né? Uhum. Mas enfim, vamos deixar esse papo de lado. Sim. Né? Então, assim, mas voltando, quando a gente... em 95, tá essa situação de comprar um computador, né? E eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar com ambiente. Eu quero trabalhar com design gráfico, né? Que a gente tinha disciplina na faculdade. Sim. E surgiu, né, esse curso de comunicação que tinha disciplinas de design gráfico, né? E eu quis enveredar para aquele lado ali, né? E aí, mais uma vez, nós nos deparamos com o quê? Criar um logotipo, ok, a gente viu na faculdade, viu na pós e tal, mas é só chegar um papel e dar pro cara, tá aqui. E a gente começa a inventar como entregar isso pro cara. E a gente começa a inventar um manual, né? Cara, anos depois, a gente teve o primeiro acesso, assim, 3, 4 anos depois, isso sem internet, tá? Que não tinha saco de ver internet de escada, nem sabia que existia. A gente foi um professor, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, mostrou pra gente, cara, e tava 80%, 70% do que a gente fazia era o que era para ser feito de fato, né? Então, a Quadrante, ela sempre foi muito de buscar, né, de inventar, não de buscar, inventar porque não tinha solução, né? Então, eu lembro
que a gente, eu e o João principalmente, eu chegava, João, cara, eu sinto assim que a gente está no caminho errado, cara. Vamos fazer alguma coisa assim. E João chegava para mim e dizia, rapaz, se tu acha, vamos. Bicho, a decisão estava tomada de tarde, já estava começando a ser implantada. Então Sim. houve muito essa parceria, esse ping-pong. O João, ele. ele também é de desenhar, O João é um excelente designer. de escola antiga. Então, fala assim, na mão mesmo, tudo. Não, o João não para de desenhar nunca. Né? E o João, ele hoje é doutor João, Sim. Né? Doutor em design, para mim, um dos grandes designers, estudioso do design brasileiro, um cara fantástico. Né? Eu diria hoje, na minha opinião, uma das grandes autoridades do design da área do brand, né, da área de estratégia no Brasil. Né? Inclusive, quando ele foi fazer o doutorado dele, que sempre você vai fazer especialização, até monografia na faculdade, é difícil você conseguir ver de um orientador, né? E João mal se inscreveu, uma orientadora, uma pessoa lá do doutorado que sendo orientadora dele, né? Uhum. Eu falei, que será que dá de ser gostoso, né? Cara, aí ele depois foi conversando com ela, foi entender, né? Ela tinha acabado de escrever um livro, né? Sobre design contemporâneo brasileiro, ela se não me engano, é paulista, design contemporâneo brasileiro. Em uma passagem, em um capítulo do livro, ela conta, né, ela elege, né, pela opinião dela, os 8 escritórios de design mais importantes do Brasil design contemporâneo de produto, né, onde você tem grandes escritórios, grandes designers, tem os irmãos Campana, que são as grandes autoridades no Brasil até hoje, né, mas lá estava a Quadrante. E a gente nem sabia dessa história, né? Não a conhecíamos, nunca tínhamos falado com ela, nem nada. Para nossa surpresa, estava a Quadrante. Que legal. Então, assim, a Quadrante, lá atrás, a gente, cara, soube que tem uma associação de design, vamos nos associar. Soubemos que tem uma outra tipo de associação de embalagem, vamos nos associar. Então, nós somos consultores do Sebrae há uns 26, 27 anos de design. Nós somos associados da ABRE há mais de 20 anos, né? Que é a Associação Brasileira de Embalagem. Então, porque a gente sentia a necessidade de estar próximo, né, do que estava acontecendo no Brasil e, consequentemente, no mundo, né? Porque essas entidades estão em São Paulo. Então, e lá atrás, né, quando a gente percebia que já havia uma movimentação, quando a gente pensou vamos trabalhar com design gráfico? Ok. Né? E a gente começou pensar numa estratégia, a gente falou, cara, vamos nos aproximar das agências, mostrar para eles que o nosso trabalho é um trabalho diferente e que vai ajudar o trabalho deles, eles vão passar o cliente para a gente vai devolver o cliente para eles e vai ser muito mais interessante porque vai ser um trabalho muito mais sólido. Né? Sim. Rapidinho, Júnior, só antes de você entrar nessa história assim, aproximando mais da publicidade, durante essa década que vocês foram evoluindo na questão do design, né, dentro da Quadrante, qual foi o maior cliente de vocês aqui no Maranhão? Quem realmente abraçou a Quadrante e apostou na Quadrante, assim? Cara, o primeiro grande cliente que a gente pegou, né, foi um cliente, era uma indústria, né, e isso era um outro problema, porque o design, ele está atrás da indústria. E naquela época, até hoje, ainda é o aqui não tem tanto. Né? E aí surgiu uma oportunidade de a gente fazer um trabalho para uma indústria. A gente já tinha um certo nome no mercado, já começava a ser conhecido, né? Mas o primeiro grande cliente de design foi uma indústria chamada Sabão Garoto. Olha só. Né? Que tinha um químico. E que é maranhense. Maranhense de Pedreiras. A gente já fez um material para eles. O que aconteceu? Então, esse químico, que era amigo de um dos sócios da gente, né? Comigo não, conhecia um dos sócios da gente, ele identificou um problema lá no Sabão Garoto. Que problema era? Né? Então, quem havia criado, que tinha sido uma agência, imagina, você fazia naquela época, o cara criava aqui em São Luís e mandava por fax as ideias. Pô, se no computador já não era bom, tu imagina chegar do outro lado um fax, um negócio todo borrado, preto e branco, e o negócio foi aprovado assim. Então, o que ele identificou? As pessoas não liam garoto. Então, quem criou, pegou onde tinha a sílaba RO, né? Esse garoto, o O
ele botou um garotinho de boné, o olho, nariz, boca, entendi. língua, tudo. E quando você fazia uma redução daquilo, ele via gar, aí via uma mancha, to. As pessoas chamavam sabão garto e não garoto. E aí ele entendeu esse problema, nos chamou, né? A gente resolveu o problema e, cara, eles tinham vontade de entrar no mercado de São Luís. Quando nós começamos a trabalhar com eles, eles vendiam, sei lá, 20 mil caixas de sabão em toda. 2 anos depois, a gente estava vendendo 350 mil caixas de sabão. Né? Só com mudança de embalagem. Só com mudança de embalagem, cara. Então, assim, para você ver que existem estudos, né, da ABRE que falam que 80% dos produtos brasileiros que estão nas gôndolas do supermercado têm como único meio de propaganda a embalagem. Olha, cara, imagina se a embalagem venda. é ruim, um produto fantástico, e a embalagem é ruim. Não vende. Né? Então, mas também, se você, o que eu sempre falo, cara, a primeira compra, nós somos os responsáveis. A segunda compra desse cliente, vocês são os responsáveis. Porque se o produto não for bom, não adianta a embalagem ser legal. Ele não vai comprar de novo. Né? Então, aí, nesse momento aí, né, que a gente começou, foi quando a gente comprou o computador. Né? Porque a gente, para te ver que a gente, esse cliente, a gente foi o primeiro FII que nós fechamos em design, e foi um FII que eu diria assim, até hoje seria um valor bacana para design, foram 30 salários mínimos. Sim. Né? Então foi a base, esse primeiro cliente foi a base financeira que deu suporte para vocês realmente. Foi, né, foi um cliente assim, que a gente conseguiu, né, nós ficamos vários anos com eles. A gente depois largou porque viu que eles estavam no caminho errado. Falei, não, meu irmão, aí não dá pra gente, né? Sim. Vocês estão... A Quadrante, ela sempre pensou, cara, no resultado do cliente. O nosso resultado sempre foi consequência no resultado do cliente, né? Aí o que acontece? Então, não houve, nesse período do Sabão Garoto, nós fazíamos a ponte entre o cliente e a agência. Uhum. Né? Então, assim, a gente avaliava a agência, escolhia uma agência, né? O cara apresentava a ideia, a gente lá levava o cliente, eles apresentavam, e mesmo assim os caras não queriam, vendo a gente levar o cliente para eles não queriam passar um trabalho de design para a gente. Já estava vendo como concorrente. E eu dava aula na faculdade, no curso de publicidade, dizia, cara, eu não quero vir agência, mas fui obrigado, fiz uma pós em comunicação, alterei a nossa atividade, acrescentei, aliás, né, propaganda na nossa atividade, dizendo não quero. 96, a gente pegou um cliente, né, pegamos alguns clientes e um cliente nos indicou para o Marcelo Brasil, né, que é o proprietário da Potiguar. Marcelo Brasil foi um cara que, né, deu uma liga muito bacana logo no começo, ele sentado numa mesa assim no salão da loja, né, e a gente apresentou lá um portfólio impresso, não tinha notebook. Uhum. Né? E aí, e ele chegou... Cara, eu tinha muita vontade de fazer um trabalho assim, eu não sabia quem chamar, não sabia quem podia fazer, e eu vou contratar vocês para fazer. E aí, por curiosidade, na época esse primeiro trabalho era o quê? Foi um trabalho de branding, de reposicionamento de marca. Bom, e aí começamos a fazer o trabalho, né? A Potiguar, ela só tinha no caminho da boiada e tinha uma loja que era bem pequena aqui na Coama, né? Onde hoje é a Terra Azul. E o que aconteceu? Né? E o Marcelo, a maior loja, que devia ser um terço ou um quinto, não se lembro mais, né? Do que a loja da Caminho da Boiada hoje, o Marcelo ficava lá, porque lá era a matriz, era o principal. Era a maior venda e tudo mais. E aí, então a gente começou a fazer o trabalho e começamos a implantar, né? A Potiguar não chamava Potiguar, chamava A Potiguar. Uhum. Então a gente, falei, Marcelo, esse A aqui não tem necessidade, né? Eu sei, mas vamos fazer uma pesquisa, entrevistando a gente mesmo, 600 pessoas na loja, e falei, não, esse A não interessa nada, né? Engraçado que hoje o site tem A Potiguar porque já tinha Potiguar registrado. Então, quando nós terminamos um trabalho, e aconteceu uma coisa bem legal, como eu falei, né? A Quadrante ela sempre foi muito não vou de inventar, porque inventar parece uma coisa muito superficial, mas ser estratégico no negócio do cliente. E a gente percebia, né, algumas marcas que precisavam, que começavam a ter personagens, né? Eu lembro que a gente assistiu aqui, num trabalho ainda para Potiguar, e o Nizam Guanais deu uma palestra aqui na FIEMA, falando da Parmalat. Ninguém conhecia a Parmalat, e ele chegou e falou,
vocês ainda vão conhecer ou ouvir falar da Parmalat. Depois lançou aquela campanha Dos filhotes. Dos filhotes, foi um sucesso. E aí a gente chegou para o Marcelo Brasil, ainda não tinha lançado essa campanha, mas ele dizia alguma coisa para a gente que a gente tinha que se preocupar com o público lá na frente da Potiguar, né? Quem ia ser o consumidor do futuro da Potiguar. E foi quando a gente ofereceu para Marcelo, falei, Marcelo, cara, vamos criar um personagem para a formação do público futuro. A Potiguar vendia basicamente material de construção mesmo, né? Não tinha pedra, cimento, não tinha isso, mas não tinha nada que atraísse um... Hoje você tem piscina de bola, né? Você tem outras coisas que atraem o público infantil, né? E aí o Marcelo foi nessa onda, tá? O que eu quero dizer, por quê? Hoje, né, 28 anos depois, praticamente, né, que a gente tem 28 anos com a Potiguar, sem não ter um dia sequer sem um job da Potiguar, sem ter uma relação de trabalho, mesmo nesses 28 anos. E hoje, aquela criança, né, que começou a ter contato com o Potboy, né, que primeiramente as pessoas chamavam de gigante da Potiguar, hoje ela leva o seu filho, né, porque é uma lembrança afetiva que ela tem da infância dela. Sim. Então, esse consumidor está fazendo esse ciclo, né, de consumo, né? Então, e quando fizemos todo esse trabalho para o Marcelo, em 97, ele chegou para mim, Júnior, quero que você seja minha agência. Eu falei para ele, Marcelo, eu tenho a pós, eu sei a teoria, não sei a prática, meu irmão. Eu vou fazer errado. Ele falou, então, faz errado, mas faz. Eu falei, não vou fazer, meu irmão. Não quero isso. E ele pensou, eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu quero que você seja exclusivo em design no segmento de construção para Potiguar. Vamos fechar um FII mensal. Sim. Então, nós estamos nessa pegada desde essa época. Então, assim, e aí a gente começou a fazer algumas coisas, né? A gente não tinha... Era um mercado muito diferente do que é hoje, né? Hoje você pega um celular, você faz um filme, você faz uma foto. Mas eu vou te falar um negócio, só um adendo rapidinho. Um pouco da estratégia dele também, você falando em 28 anos atrás, já tem uma preocupação com a aparência, né, dessa empresa, que ainda era pequena na época, e a gente sabe o resultado, quanto a Potiguar cresceu, não só nessa questão como os designs, mancha visual, né, aquela questão de um personagem, as cores, a força do vermelho na marca, tudo isso. Ele lá atrás, um empresário ter essa preocupação, meu amigo, não foi visionário nesse sentido. Total, né? E eu falo sempre, né, que o diferencial da Quadrante não é a Quadrante, cara, é a cabeça do empresário, né? Sim. Então, o mesmo Marcelo, então, o que aconteceu? A gente, beleza, vamos fazer o trabalho de design. 3 anos depois, ele me imprensa novamente. Ele falou, João, agora tu vai errar, tu vai acertar, não dá teu jeito, meu irmão. Então, a gente veio, aos pouquinhos, fazendo alguma coisa, principalmente a parte gráfica, né? Sim. Outdoor, como a gente vinha do design gráfico, era fácil para a gente fazer. E esses outdoor começaram a chamar atenção em São Luís, né? Uhum. E aí, aos pouquinhos, a gente foi passando por vídeo, né? E foi passando e tal. Então, quando o Marcelo chamou, eu falei, não, meu irmão, agora eu tô tranquilo. O que eu fiz? Peguei meu telefone. Quando a gente virou, desde o começo que a gente pensava, você pensava não, né? Via que não tinha saída, tinha que virar agência para poder dar continuidade ao trabalho do cliente, a gente falou, cara, a gente não vai atender conta de governo, conta política. Focar no varejo. No varejo. Por quê? Porque a gente não tem ligação política, a gente não entende nada de política, a gente não... Cara, vamos atender quem está precisando, que a gente enxergava o varejo precisando de uma ajuda, né? E aí, nesse dia que eu fechei com o Marcelo, eu peguei meu telefone da Quadrante, liguei para 5 clientes, no dia seguinte eu tinha 6 clientes de propaganda. Então, o nosso crescimento em propaganda foi 24 horas. Né? Então, todos os clientes que tinham a necessidade, que nós sabíamos, e alguns até já começavam também a pressionar, e aí, cara, a coisa começou, né, a embalar, virou uma coisa, o mercado começou a ser comentado, os próprios empresários, tem uma agência que não atende o governo, tem uma agência, não que o governo seja uma conta boa, mas não era o nosso perfil. E o empresário se sentia muito... Mas assim, é porque é muito longe.
a comunicação para o varejo, Sim. para o institucional. De fato, são dois segmentos completamente diferentes. Pois é. E como dava mais dinheiro o governo, né, ninguém queria pegar o varejo, ou pegava assim, o cara vendia um negócio sem sentido, né? Sim. Enfim, o cliente se sentia muito, muito desprezado. E aí, cara, começou, cliente, né? E aí a gente começava contratando mais gente, comprando mais equipamento, contratando mais gente. E aí, falando dessa passagem com o Potboy, quando chega mais ou menos em 2000, né, 2001, Marcelo chega para mim, né? Então, durante o período que nós criamos, como tinha uma agência, essa agência não usava o Potboy, porque nós tínhamos criado. Né? Entendi. E uma vez a gente meio que falou, pô, Marcelo, pega para ele usar e tal. Ele usou uma campanha, depois não usou mais. E aí, um belo dia, quando a gente já estava trabalhando com a Potiguar, o Marcelo chegou para mim e falou, Júnior, eu quero fazer uma Potiguar, nós estamos falando de Potiguar, que era 6ª, 7ª colocado no mercado de São Luís. Né? Não era Potiguar que se vê hoje. Potiguar estava lá na rabada. Né? E quando a gente mudou a estratégia para publicidade, eu falei, Marcelo, vamos sair dessa fila indiana, porque no máximo um dia nós vamos ser segundo lugar. Então vamos fazer o nosso caminho mais longo, né? Mas é o nosso caminho. E aí a gente começa, e ele chegou para mim, eu quero fazer uma campanha, cara, não sei como é que vai ser, mas uma campanha que possa mexer o mercado de São Luís. Né? E a gente foi para Quadrante, né? E começamos a pensar. E aí lembramos, né? Não foi isso que aconteceu. Eu namorava com minha esposa, tá? Ela morava em Brasília fazendo residência. Sim. E eu fui a Brasília, né? E como ela vivia em hospital, eu ficava perambulando sozinho no final de semana. E um dia eu estou aqui dirigindo e eu olho uma faixa imensa assim, chamando Vende-se Galo Gigante. Aí eu falei, porra, Galo Gigante? Que história é essa? Né? E aí fui lá, desci o carro, uns galos, cara, de 1 metro, assim, 20, um negócio esquisito mesmo, Sim. né? E fiquei com aquela coisa, impressionado com aquela história, né? E aí foi, né? E tentando encontrar um gancho para essa campanha da Potiguar, tentando encontrar um gancho e tal. Porra, depois eu me lembrando do nome gigante, e depois eu me lembrei do Potboy, eu falei, puta que pariu, cara. Será que a gente fizer o feirão gigante Potiguar, um negócio que vai funcionar? E aí eu liguei para João, João, cara, tem um tema para a gente trabalhar. Aí coincidiu, eu estava voltando para São Luís, né? Desenvolvemos, né? Muita gente pensa, foi inspirado no Homem Marshmallow lá do Caça-Fantasma. Não, cara. Depois a gente foi ver essas referências, mas primeiro veio a ideia e depois vieram as referências, até depois que Marcelo já tinha visto a ideia. O que aconteceu? Fui apresentar a ideia para Marcelo. Pô, era o personagem que quase ninguém conhecia, andando pela cidade, gigante, né? Falando um feirão gigante, Potiguar, uma voz assim bem grave, e não mostrava produto, não mostrava preço de produto, né? E falava só o máximo na época de parcelamento, não lembro se era 10 vezes. Marcelo olhou e tal, ele falou, Júnior, eu gostei, cara, achei bacana. Mas eu achei muito diferente, cara. Muito fora do que a gente tem feito, né? Do que a gente tem feito, não, do que o mercado faz. Até o mercado brasileiro, né? Que ele acompanhava o que acontecia em São Paulo, enfim, os outros grandes centros brasileiros. E ele chegou, vamos fazer uma coisa mais tradicional? Aí ele falou, tudo bem, né? Dia seguinte, de manhã, Marcelo me liga às 7 horas da manhã. Faz a seguinte pergunta. Júnior, tu acha que aquela campanha ia dar certo? Eu respondi para ele, meu irmão, se eu não achasse que daria certo, eu não tinha te apresentado. Ele me respondeu, então vamos fazer. Topou. Bem aí, cara, virou a chave da Potiguar, não foi graças a gente, foi graças ao Marcelo. Sim. Né? A gente fez o nosso papel. Que apostou. De mostrar, eu tinha um briefing, mostrar uma coisa diferente, que é Balaço São Luís, tá aqui, meu irmão, é isso aqui. Né? Então, ele que foi ver a diferença de acreditar, apostar, investiu um valor muito maior naquela época que se investia. Né? O feirão era para durar 2 dias. A
a loja abria na época sábado até 2 horas, de 8 às 2, e domingo abria de 9 horas até meio-dia, 1 hora da tarde. E aí nós começamos na sexta-feira, feirão gigante, Potiguar, aquela confusão toda. Meu irmão, no dia seguinte de manhã, 8 horas, lotado à frente da Potiguar. Lotado lá, lotado. Abrimos a porta. O povo invadiu. Tudo que estava de promoção durou 1 hora. Marcelo preocupado, pegando produto, queimando produto de fato, que não tinha como dar promoção, preço. E a gente chegou, Júnior, corre na Mirante lá e tira o VT do ar. Naquela época era possível fazer isso, fomos lá, tiramos o VT do ar, enfim, cara, fomos. E tinha acontecido uma coisa interessante, tinha um gerente nacional da Coral que fez uma campanha na Coral que quem vendesse a maior quantidade de litros de tinta num período ganhava um cruzeiro para as Ilhas Gregas, né? Esse cidadão saiu e foi para Souvenir, no mesmo posto, e trouxe a mesma campanha, que eu acho até esquisito você fazer. Sim. E a Souvenir topou, fizeram a mesma campanha. O que aconteceu? Né? O Marcelo ganhou os 2 cruzeiros. Foi mesmo. Da Souvenir e da Coral, deu um para a Márcia e foi no outro. Né? Mas foi assim, um recorde de venda da história da loja, recorde de venda de piso, recorde. Mas o que foi mais bacana, cara, a Potiguar saiu inclusive num jornal na época que ali a publicidade do Maranhão tinha antes e depois daquele comercial, né, de televisão, que eu acho até um exagero isso. Mas, assim, eu digo assim, existiu o Potiguar antes e depois daquilo. Porque foi inovador para a época, né? E, assim, recursos visuais, na questão de um ícone, né? Que a campanha... na verdade, ele já existia, mas foi reforçado através da campanha. Ele nasceu ali, pode se dizer, né? E a gente estava até conversando isso hoje. Com dados mais recentes, um dos maiores vendedores de pisos do Brasil hoje é a Potiguar. E ganhou um prêmio hoje, né, da Ana Macro, né? Hoje é a empresa que mais vende material de construção no Maranhão. Né? Mas para quem veio lá de trás, né, e nunca foi o objetivo do Marcelo ser a primeiro lugar, nunca foi o objetivo ser a maior, nunca foi o objetivo nem nosso virar o que aconteceu, né? A gente queria trabalhar, né? A gente queria fazer o melhor para o consumidor, né? A gente para o nosso cliente e o nosso cliente para o consumidor dele lá. E assim, a gente está falando de uma época que, como você falou, eles tinham uma loja lá no Caminho da Boiada. Eles tinham só essa loja quando você pegou a Potiguar? Não, eles tinham a da Como, mas era muito pequena, né? 2 lojas. Hoje existem quantas lojas da Potiguar? Nós inauguramos agora, mês passado, a 10ª loja da Potiguar. Quer dizer, inauguramos a 9ª e a 10ª ao mesmo tempo. Né? É uma boa expansão. Assim, em poucos dias, né? Duas lojas, né? E assim, o consumidor hoje, né, entende, respeita, né? A Potiguar é um cliente para mim muito importante pela seriedade, né, com o próprio consumidor deles, né? Eu sempre aprendi bastante, né? Hoje a gente tem e foi outra coisa engraçada. A partir daí, né, quando a Potiguar começou a ser conhecida, vários empresários fechavam o trabalho, né, o design, geralmente era design, sempre começa pelo design. Fechavam, apertavam minha mão, chegavam para mim, eu quero ser a Potiguar do meu segmento. Virou... Só que o cara só via sim os resultados, né, financeiros, o cara não via o lado de investir, relação. Ousar, né, acreditar, o cara não via nada disso, né. Então, um dos poucos clientes para mim, que eu considero assim, que apertou minha mão, falou isso, e chegou para e cumpriu, é o Cristiano do Cantinho Doce, né? Que foi outra empresa que a gente teve o maior prazer. Que convenhamos, né? Pensando em empresas aqui, são 2 marcas que eu acho que já está na cabeça de todo mundo conhece ambas as marcas, tanto Cantinho Doce quanto Potiguar, e, mais uma vez, é o empresário que aposta na comunicação e a longo prazo, que é uma coisa recorrente que eu falo aqui no podcast, que tem muito empresário que ele acha que uma campanha de 3, 4 meses, ela tem que mostrar resultado imediato e ele tem que vender tudo e ganhar dinheiro. E não, é um acompanhamento constante, duradouro, é uma relação realmente entre a agência e empresário para que isso dê certo, né? Não é mágica. Não existe mágica, né? Não existe mágica, né? E assim, e não existe mágica do nosso trabalho, não existe mágica da parte do trabalho do cliente. E a outra coisa, cara, não é fácil, né? Então, assim, período da pandemia, né,
Para você ter uma ideia, a gente tem um contrato de FII mensal com a Potiguar. Sim. A Potiguar ficou fechado 3 meses. Marcelo nunca atrasou o FII da Quadrante. Entendi. Em loja fechada. O Cantinho Doce chegou para mim e falou, Júnior, cara, talvez a gente tenha que suspender o contrato, isso na pandemia. Sim. Em 2 meses. Eu falei para ele, ok, não tem problema não. Não vou deixar de trabalhar, vou continuar trabalhando porque nós temos que estar juntos nesse momento aí. Sim. Né? No final dos contos, um mês, ele falou, cara, tá apertado. Eu falei, beleza, vamos continuar. Quando voltou, foi com 25% de acréscimo do nosso FII mensal. Sim. Né? Então, por quê? Porque são empresários, né? A gente tem outros empresários também que estão conosco há bastante tempo, mas assim, que entendem de fato, né, a importância dessa relação, né? E sente na Quadrante uma empresa que está ali de fato preocupada com o resultado deles. Né? Eu tive momentos da história com a Potiguar que eu não conseguia falar com o Marcelo Brasil, eu não conseguia falar com o Júnior Brasil, né? Não conseguia falar com ninguém. Um VT tinha que ir pro ar, tinha que aprovar uma planilha. Eu falei, eu vou assumir essa porra. Pode ir pro ar e eu vou aprovar a planilha. Quando o Marcelo depois subiu, eu falei, porra, obrigado. Sim, né? Já tem essa autonomia de resolver. Cara, eu não tenho também, a Quadrante erra, né? E às vezes, aconteceu uma vez, a gente contratou uma empresa de pesquisa para Potiguar, e aí no dia de apresentar a pesquisa, eu recebi uma ligação, um recado na Quadrante, que tinha essa pessoa da pesquisa que queria conversar comigo antes de apresentar para o Marcelo, né? E aí, conclusão, aí eu fui falar com ele, falei, meu irmão, parecia um problema na campanha, não sei o que e tal. Eu falei, meu irmão, você não tem problema, vamos mostrar. Eu prefiro perder o cliente, mas ele vai saber do problema. Né? E pior, já era um problema que nós tínhamos identificado. E aí, quando ia começar a apresentação da pesquisa, eu falei para Marcelo, né? Falei para Marcelo, e Marcelo chegou e falou, meu irmão, é porque eles não sabem da forma que a gente trabalha. Sim. E é isso aí. Pois, Júnior, para a gente não estender muito o nosso episódio, eu vou te convidar mais vezes, porque ainda tem muita história para contar. Eu sei que hoje só foi um trechinho, né? Um aperitivo aí para quem está assistindo a gente até agora. Eu acredito que muitos profissionais e alunos de faculdade que estão conhecendo um pouquinho, né, da história da Quadrante, a gente percebeu hoje, já resumindo o assunto, que foi uma empresa que de fato ela nasceu como uma empresa de design, mas que literalmente foi forçada por um cliente, né? Forçado num sentido bom, positivo, né? Num sentido positivo, a se tornar uma agência de publicidade, e é o sucesso que é através das marcas que eles representam, e que eu acredito que as duas que ele comentou aqui hoje, é inegável que já está na cabeça de todo maranhense, não é só do Ludovicense, né? A gente sabe que vem muita gente do interior comprar nessas duas lojas, né? Agora começou uma expansão tanto do Cantinho Doce quanto da Potiguar para os interiores. O Cantinho Doce, inclusive, tem 2 lojas em Teresina. Em Teresina, já está indo para outro estado já. E isso não é, como o Júnior diz, não é mágica, não. É suor, viu? Para essa expansão acontecer, aliado com a boa comunicação. Exatamente, né? Pois, meu irmão, eu te agradeço demais por ter vindo finalmente. Vamos trazer o João aqui um dia para conversar com a gente também. Vamos. Bora? Doutor João é muito importante, né? E tem muita gente boa na Quadrante lá, tem Marcelo Vasconcelos, Marcelo Figueiredo, enfim. Eu acho que a gente pode fazer um outro episódio mostrando inclusive alguns trabalhos, a gente se organizar mais para poder mostrar para o pessoal aí os trabalhos premiados, o que já foi exposto. Inclusive, vou fazer uma provocação, já que você tem um monte de coisa desenhada, trazer algumas coisas que de fato não saiu do papel, mas que é interessante mostrar o processo. Sim. Eu acho que muita gente aí que está no design vai gostar dessa entrega. E eu queria deixar um recado para os designers em especial, né, que a Quadrante está lá de portas abertas, né? Sim. Tem gente que tem medo de estagiar na Quadrante porque acha que a Quadrante é muito para eles, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai aprender com todo mundo que for para lá, né? E assim como eu não tive a oportunidade de estagiar no escritório porque não existia, eu digo para esses alunos, cara, tem um escritório aqui no Maranhão, cara, né? E quem quiser, né, ir lá, né? Mas tem que querer vontade mesmo de trabalhar, né? De trabalhar no sentido assim de aprender, né? E não é nascer design, né?
nascer design, né? Nem Jesus Cristo nasceu Jesus Cristo, né? Foi se formando. Exatamente. Mas é isso. Obrigadão, meu irmão. Obrigado por ter vindo, ter aceito o convite, viu? Valeu. Fica o convite pro próximo. Valeu. Gente, obrigado por ter acompanhado até aqui. Um abraço. Tchau.